Olá, você que opera opções e você que está ingressando nesse mercado. Sejam bem-vindos a mais um Option Jaguar. Aqui eu te ensino a aumentar suas perspectivas de lucro e a reduzir o risco nas suas operações estruturadas com opções. Meu nome é Daniel Coelho, eu sou operador certificado Eurex e estrategista da Fundamat Solutions. No episódio de hoje, eu vou te mostrar duas operações para ilustrar a técnica Redução Progressiva do Risco, ou RPR. RPR consiste em, à medida que os cenários se confirmam, você usar isso para simplesmente acabar com o risco nas suas operações. Tá? E isso é muito bom. Vamos lá, eu vou começar com o meu primeiro exemplo. O segundo exemplo é a minha operação real, então fica comigo até o fim. Claro, né? Se você conhece gente interessada nesse tipo de conteúdo, por favor, indique para os seus amigos, deixe o like, toque o sininho, não perca as nossas atualizações. E se você tiver perguntas a respeito do que eu vou falar agora, por favor, poste nos comentários. Então, vamos para cima. Olha só, no dia 22 de novembro de 2022, a Petro pagou dividendos e com o gráfico com o desconto dos dividendos, aconteceu esse gapzão aqui, ó. Esse aqui é o desconto dos dividendos. Deixa eu pegar uma cor mais legal. A cor mais bacana tá aqui, vamos pintar de amarelo. Tá vendo, ó? Abriu essa lacuna. Geralmente, isso não é uma regra, claro, né? Mas geralmente, depois que ocorre o desconto dos dividendos, esse aqui é o gráfico não ajustado, como vocês estão vendo, né? O ativo volta àquele patamar de preço aonde estava. Quer dizer, ele caiu, veio até aqui, e a expectativa era que voltasse, tá bem? Aqui nós estamos comentando uma situação que já ocorreu, só para ilustrar a técnica, mas depois vocês vão ver uma operação real e no final do vídeo eu ainda vou falar de uma operação que eu comecei no dia 27/12. Então, tranquilo, vai ter bastante para nós conversarmos ainda. No instante só, deixa eu apagar isso aqui. Então, com a queda, né, do preço até aqui os 22 e pouquinho, eu venderia uma put aqui, ó, no 22,51. Se eu vou vender uma put porque eu acho que o curso da Petrobras vai subir, então já posso, né, com o dinheiro que eu vendi essa put, com o prêmio da put, comprar uma call aqui nos 24 e tanto, que é mais ou menos por aqui, né? Assim, se o preço da Petrobras voltar para essa zona, tá, eu vou saber o que fazer, eu vou reajustar a minha operação. E como é que tudo isso funciona? Vamos dar uma olhada no que eu fiz então. Olha aqui, vocês estão vendo? No começo não tinha ainda o reajuste, então eu vou apagar. Mas no começo eu vendi uma put, vou pegar outra cor aqui que é melhor, o vermelho, opa! Eu vendi uma put e comprei uma call. Eu vendi a put por 65 centavos e comprei a call por 40 centavos. A put que eu vendi estava levemente in the money, ou ITM, e a call que eu comprei estava OTM, ou out of the money. Bem, até aí, tudo bem, né? Tranquilo? Isso tudo gera uma espécie de um ativo subjacente sintético. Nossa, né? Que palavra, pera um pouquinho. Vamos entender um pouquinho melhor esse gráfico, tá? E depois nós continuamos falando disso. Olha só. Essa linha azul que você está vendo aqui, que eu estou riscando agora, essa é o gráfico da operação no primeiro dia. Essa linha preta que você está vendo é o gráfico da operação no último dia, tá? E a linha vermelha representa a evolução, tá, desse gráfico de PL, Profit Loss, ou ganho e perda, tá bem? Durante o tempo até o vencimento. Veja o que acontece se eu mexer aqui na linha do tempo. Aonde está a linha do tempo, Daniel? Está aqui embaixo, gente, ó. Vejam aqui, tá?
O que acontece se eu mexer na linha do tempo? Então, no primeiro dia, vocês vão reparar que a linha vermelha é igualzinha à linha azul. Parem. Tá? Mas à medida que o tempo passa e o vencimento vai se aproximando, então a linha vermelha vai ficando cada vez mais parecida com a preta, até que no último dia ela fica igual à linha preta. Bem, isso é uma projeção do Fundamar Tracker para quando gostaríamos de ver como a estratégia se comportaria no futuro. Bem, nós temos ainda uma quarta linha que nós já vamos usar, mas eu vou explicar agora. São os dados históricos, tá? Os dados históricos aqui são, deixa eu pegar a canetinha de novo, essa linha verde, né, que é o PL real, porque é o PL calculado em base aos dados que já ocorreram. Essa linha branca aqui, ó, onde eu estou passando rosa por cima, magenta por cima, tá, é a linha do fechamento diário. E ela indica o quanto o curso se mexeu naquele dia. Aqui os dados do fechamento diário, tá bem? E vocês estão vendo aqui, olha, uma zona mais ou menos escura, assim, acinzentada, que termina aqui, né? Vai daqui até aqui, tá? Essa daqui é a amplitude de preço alcançada pelo ativo subjacente, ou seja, a nossa querida Petro 4, naquele dia, tá vendo? A mínima do lado esquerdo, a máxima do lado direito, assim, ó. Essa foi a amplitude de preço da Petro nesse dia, tá? Mas então, esse era o meu cenário. Vamos voltar aqui. Opa! Vamos voltar aqui e vocês vão ver, né? Esse era o meu cenário nesse dia, certo? Vendi puts, né? Aqui no dia 22, vendi as puts, opa! Aqui levemente TM no 22,51 por 65 centavos e comprei calls que estavam OTM, mais ou menos aqui assim nos 24,51, tá bem? Vamos ver como é que esse cenário se comportou? Só um instante. Tá, então vocês estão vendo aqui. Aí. Vendi put, comprei call. Tudo isso no mesmo dia, tá? O vencimento 16/12 de 22, vendi por 65 centavos, recomprei por 40 centavos, que foram preços realmente praticados nesse dia para essas opções. E quais são as opções que eu estou operando? Estou operando a Petro X 136 e a Petro L 38. Bem, voltando então para a análise do PL da nossa operação e para como tudo isso evoluiu, né? Aqui estão as puts vendidas, com o prêmio compramos calls que estavam OTM. Vamos ver como é que tudo isso evolui agora. Vamos observar como essa linha branca, né, se comporta, tá bem? E como essa zona acinzentada, que é a amplitude de preço com a mínima e a máxima do dia, também vão se comportar ao longo do tempo, né? Então vamos passar aqui dia por dia. Então, estamos começando no dia 22, que é o primeiro dia da operação, e ao longo do tempo, reparem, né, que essa linha branca sobe. Eu recomendo você realmente ver isso aqui numa tela bem grande, porque os detalhes são pequenos, mas são importantes. Bem, aqui temos o dia 25, dia 26, 27, domingo, 28, segunda-feira, 29, subiu, né? Aí no momento que subiu, o que aconteceu? Essa call aqui, né? Essa call aqui tá in the money. E ó, veio até aqui em cima, tá? Mas assim, aqui é a distância entre o fechamento e o strike, né? Mas ela está in the money. E agora? É a hora de eu pensar num reajuste. E qual vai ser o meu reajuste? O meu reajuste vai ser a venda de outra call um pouco mais acima, que também estiver in the money, mais a recompra das puts que eu já tinha vendido. Por que que eu faço questão de recomprar as puts? Porque aqui é a minha zona de risco, né? Aqui, ó, daqui, né, até aqui, ó. Tudo isso daqui é minha zona de risco.
E eu gostaria de ver a minha zona de risco eliminada, gente. Então, voltando, né? Agora eu vou fazer o update, tá certo? Então, dia 29, o que eu vou fazer? Eu vou vender uma call um pouco mais para cima, olha lá, tá vendo? E assim aumenta já a distância da linha do zero, né? Minha estratégia é positiva nessa região do curso, tá? Mas o perigo segue existindo, o risco não sumiu por causa disso. A linha do zero está aqui, né? Então, e para contornar essa situação de risco, né, até se eu ganhei um bom prêmio aqui com a venda dessas calls, tá, eu gostaria de, então, recomprar essa put. Lembrem-se que eu vendi a put quando ela estava levemente ITM e vou recomprá-la quando está OTM, portanto, muito mais barata. Tá? E é realmente isso que acontece agora. Opa! Então, vejam o que acontece agora, tá? Quando eu ativo a recompra das puts. O que acontece? A minha operação, que é a curva do PL aqui, que tem o desenho de uma trava, né? Tá bem confortável acima do zero. A linha do zero está aqui. Olha a distância que ela tem da linha do zero. Não tem mais problema com essa operação. Essa operação durou só 24 dias, né? Mas a coisa é que agora você pode dormir tranquilo, porque entre 200 e, sei lá, 200 e pouco, né? Vamos ver como é que está aqui o PL da coisa. Entre mais ou menos 190 e 290 é a expectativa de lucro, tá? Dessa operação. Claro, por contrato, né? Bom, voltando então, né? O que eu fiz? Eu eliminei completamente o risco. Você, ao eliminar o risco, né, com RPR, você está aumentando a sua perspectiva de ter lucro na operação, concorda? Porque sem risco, só pode ter lucro. Ou ganha ou não perde, tá? É simples assim. E é possível, né? E com um pouco de dedicação, sabe, é factível também, tá? Agora aqui, voltando para o nosso exemplo, né? Vocês estão vendo, a operação está aqui flutuando ali acima do zero, tranquilamente, ou seja, ganhe ou perca, tá? Suba ou desça, o curso pode voltar ou subir, eu não tenho mais risco nessa operação, portanto, lucro certo. Esse foi o exemplo de simulação, tá? Não foi uma operação real que eu usei para demonstrar a técnica do RPR, que vai muito mais do que além disso, né? Que é mais elaborada, mas para explicar assim num vídeo rapidinho, tá? Para você ver e sentir que agora é só alegria nessa operação aqui, tá? Você poderia estar com 1 ou com 50 contratos, o procedimento é o mesmo, o cenário funcionou, então o risco foi eliminado. Agora vamos ver uma outra operação. Vamos falar de uma operação real, que tal? Vamos falar de uma operação que eu comecei há um pouco mais de tempo, tá? Deixa eu desligar tudo isso daqui, né? Aqui o pregão está fechando hoje, 4 de janeiro. E vamos pegar aqui a nossa segunda operação. Bem, na nossa segunda operação, o que foi que eu fiz? Deixa eu ordenar as coisas aqui. No dia 2/6, eu comprei 2.000 calls, ou 20 contratos, né, por aproximadamente R$ 13.200, 6,60 era o preço, se não me engano. Bem, e aqui nós vemos, né, a linha do strike, tá? O strike, e essa linha verde pontilhada que serve para marcar aonde o strike estava, tá bem? Por quê? Porque 4 dias depois, mais ou menos, ó, dia 2 de junho eu comecei essa operação, 2 de junho, tá? Então, assim, dia 4, dia 5, dia 6 de junho, opa, eu comprei puts, né? E aqui o strike, tá? Então nós temos duas bolinhas azuis, porque são 2 strikes comprados, e eu tô strangle long,
né? E, claro, como sempre, nós já temos aqui dados históricos e tudo mais já está. Vamos ver como é que a estratégia se comporta, né? Então, aí cai em primeiro lugar, depois torna a subir, aqui já está positiva, tá certo? Opa! Aqui chegamos no dia 12/8, onde é que está isso, 12/8, gente? Olha aqui, eu te mostro. Tá vendo? Aqui é dia 12/8 na nossa timeline, tá? Na nossa linha do tempo. Então, dia 12/8, desconto dos dividendos, em torno aí de R$ 6,67, né? Que foram descontados dos strikes, tá? E agora eu vou mostrar para você uma coisa que eu só vi até agora, tá? No Fundamat, nós vamos ver, né, que essas linhas verdes aqui que marcam os strikes, deixa eu só mostrar para você, essa linha e essa linha verde pontilhada que marcam os strikes, nós vamos ver que as bolinhas vão sair do lugar. As linhas estão ali só para marcar a distância entre onde elas estavam e para onde elas foram, tá? Olha só. Vejam, palim, palim. Os strikes agora não estão mais sobre os pontos, sobre as linhas pontilhadas onde eles estavam mais para baixo. Até que, né, chega uma hora, né, eu tenho um strangle long e o curso sobe de uma maneira tão interessante que eu vendo uma perna e, de novo, tenho a mesma situação aqui, ó. Com a diferença que isso aqui não é simulação, isso aqui é uma operação real, tá? Vejam, reparem que, né, o limite inferior da put comprada que eu tinha, agora gravita aí em torno dos R$ 5.500, aqui ó, a linha do zero, tá? E a linha do limite inferior da operação, né? Não estou nem falando aqui da linha do PL, né, naquele dia, mas assim, eu tenho uma expectativa de ganho mínimo, lembrando que essa operação vai até dezembro, tá, de 2023, portanto temos aí agora, né, cerca de um ano, tá? Mas lembre-se que eu fiz essa operação em junho, tá? E isso é muito confortável, né? Porque a pessoa poderia esperar para ver como é que o curso vai se comportar, né? A risco zero, claro, tá? Então, vendi a call, vendi muito bem, vendi tão bem, né, que pude ficar com a put comprada, tá? E assim vai chegar um dia onde em novembro eu vendo a minha put e pronto, eliminação, operação encerrada, R$ 7.300 no bolso. Não é tanto assim, mas já é bom, né? Já dá para comprar um presente de Natal. Mas essa foi uma operação real. Assista o primeiro vídeo aqui no nosso canal, onde eu mostro e explico só essa operação. Nós vimos hoje um exemplo de simulação, onde eu demonstro a técnica diante de um cenário que já ocorreu, tá? A fim de explicar como é que isso funciona. E depois nós temos um cenário absolutamente real, né? Onde eu comecei uma operação em junho, com duração até dezembro de 23, encerrei com R$ 7.300, e vocês viram que no primeiro follow-up eu saí de um risco total de R$ 18.000 para, né, aí um lucro de R$ 5.500 mais ou menos. Tudo bem? Essa aqui é a revisão, né? Por favor, mande suas perguntas nos comentários para que eu possa aprofundar o nível de detalhe, ou aprofundar as explicações e os comentários numa próxima vez, seja desse filme ou de qualquer outro, tá bem? Se você já seguiu, já clicou o sininho e conhece pessoas que também se interessam por esse tipo de conteúdo,
Tá? Então, lembre-se de chamar seus amigos para opinarem, para comentarem e possivelmente eliminarem o risco das suas operações. Esse foi o meu comentário por hoje. Boa semana, um abraço.